história toda, como é que você está vendo o Irã, que é sempre um vulto, uma sombra no Oriente Médio, né? Se fala, eu estou vendo muita gente falando do Irã, eu vejo muitas acusações do Irã, mas eu não vi nada de concreto até agora. E como eu sei que você tem uma visão abalizada das coisas, tem uma visão bastante serena, eu queria saber como é que você está vendo o Irã nessa crise toda aí. Nós escrevemos um texto hoje, inclusive eu tive que... quem lê o texto, lá no História Militar em Debate, vai ver que hora eu uso terrorista, hora eu uso milícia, né, hora quando eu me refiro ao Hamas. Por quê? Porque você está tendo uma ampla gama de, vamos dizer assim, de formações diferentes que eles estão usando. O que me chama a atenção, primeiro, né, é como isso foi custou. Essa operação foi uma operação planejada, provavelmente, né, planejada. A gente não pode aqui chutar 1 ano, 2 anos, isso aí seria chute, mas ela foi bem planejada. O Hamas planejou muito bem. Primeiro, por quê? Porque ele conseguiu, né, trazer a jihad, né? E, por exemplo, então, aí você tem, junto com a jihad, você tem a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, você tem a Brigada Al-Quds, você tem o Batalhão Turcumã, né? Mas, principalmente, ele conseguiu agregar vários grupos, né? Sejam eles extremistas, sejam eles mais radicais, sejam eles de contestação, para uma ação coordenada, né? Uma operação coordenada em grande escala contra Israel, e muito bem planejada. Eles avançaram por determinados postos. Inicialmente, a conta estava em torno de 6, 8 postos. Hoje chegou à conclusão que eles entraram por 14 postos, né? 14 entradas, né? Ou seja, todas as entradas que estavam disponíveis, eles conseguiram entrar e cumprir missões com pequenos grupos, né? A base, em cima de technicals, né? Aqueles veículos, aquelas SUV, aquelas caminhonetes com pequenos canhões, pequenas metralhadoras pesadas, ou então com viaturas SUV muito rápidas, né? Tem imagens na Sputnik mostrando 6 viaturas entrando, né? Arrombando um portão e entrando em Israel e partindo para objetivos bem determinados dentro do território. Isso significa quê? Coordenação, comando e controle. Isso é um ponto. Segundo ponto, né? Você vê aquelas abordagens malucas, né? Do cara, né, vestido com um turbante preto no meio da rua dando tiro, né? Ó, isso aí é um miliciano, isso aí é um... Mas, por outro lado, você vê elemento fardado ou então elemento civil fazendo base de fogos, observando, atirador atrás, né? E progredindo no terreno como uma tropa regular. E isso não faz de uma hora para outra. Então, ou seja, o que o Hamas conseguiu? Ele conseguiu juntar a potencialidade dos vários grupos numa ação coordenada. Aí vem um problema. Poxa, se Israel e o Egito controlam as entradas e saídas, como isso foi possível? Ora, por expedientes que nós já conhecemos, túneis subterrâneos, túneis subaquáticos, né? Muito contrabando vindo pelo mar. Nós vimos ações, né, de terceiros entregando, até existe recentemente acusações de Israel de ajuda humanitária vindo da Europa e dos Estados Unidos, né? E lá você ter drones, você ter equipamento eletrônico, etc. Tudo isso chegou ao Hamas. E não chegou só agora. Isso chegou há tempo. Então, nós podemos prever que essa expertise logística, né, não foi adquirida, porque o Hamas não tinha isso em 14, não tinha isso em 20. Então, isso é uma coisa mais recente. Então, nós sabemos, né, que o Irã se aproxima... Porque tem um problema, né? A gente tem que falar isso. Tanto o Jihad quanto o Hamas, eles são sunitas. E o Irã é xiita. Apesar que tem um núcleozinho da Jihad que é xiita. E é esse núcleo, segundo informações da inteligência israelense, que fez o contato e conseguiu uma aproximação. Mas isso é informação que vem do outro lado. Evidências, né, a gente só tem de apoio. Nós, por exemplo, nós temos certeza
sabemos, já foi apurado, já foi mostrado em vídeo, já tem documentado o apoio da Guarda Revolucionária iraniana ao Hezbollah. Mas não temos isso com relação ao Hamas. Existem também acusações que saíram na mídia, principalmente ontem e hoje, no sentido de que o Hezbollah, né, também, através, né, de seus elementos de próceres, né, lá na Cisjordânia e em Gaza, principalmente em Gaza, né, foram responsáveis por uma reestruturação das operações com o Hamas e conseguiram juntar a Jihad nisso. Mas isso é apenas especulação, né? Nós não temos evidências fortes, né, que o Irã esteja por trás disso tudo. Há possibilidade? Claro, muita possibilidade. Eu não descartaria. Mas evidências... Eu só lembro também uma coisa, Farinha, só para a gente extrapolar um pouquinho, né? Estão falando toda hora da falência da inteligência israelense, né? Ou seja, né, a comunidade de inteligência, né, liderada pelo Mossad, mas aí temos outros órgãos, né, falhou em prever esses ataques. Mas veja bem, né, o passado, né, mostra que Israel pode fazer interpretações erradas. Porque, olha só, você tem o Mossad, você tem o Amman, você tem o Shin Bet, você tem o braço operacional que está toda hora entrando, né, que é o Sarat Matkal. Você tem inteligência. Acontece que você pode ter uma avaliação equivocada dos eventos. Né? Dois, uma decisão política de não tomar uma medida. Por que eu estou falando isso? Tem precedente? Tem precedente. Em 1967, eles resolveram atacar preventivamente. Em 73, eles sabiam o que estava acontecendo, sabiam do avanço dos sírios e dos egípcios, e, no entanto, o governo, né, Golda Meir, resolveu não só atrasar, né, a mobilização, como esperar o ataque, né, calculando que eles conseguiriam conter os egípcios, no caso, os sírios. Isso pode ter sido uma decisão política. Eu lembro que o governo Benjamin Netanyahu ele é muito impopular em Israel. Apesar de ter ganho a eleição, a margem dele é muito estreita. Ele tem problemas com a Suprema Corte. O modo como ele lida com os palestinos é contestado. Né? É engraçado que ele é contestado pelo centro e pela esquerda, mas a direita também contesta, porque quer que ele seja mais duro. E ele não consegue fazer concessões. Então, ele é um governo que, além disso, tem acusações de corrupção, né, e desvio de conduta em várias situações para lá de esquisitas. Então, neste momento, né, não fazer nada é uma coisa muito estranha, mas que, no caso, na minha humilde opinião, o Benjamin Netanyahu e o Irã estão sendo os principais beneficiados dessa confusão, eu não tenho dúvidas. Tá. Ô, Ricardo, deixa eu só pedir o like aqui para o pessoal e eu quero fazer mais uma pergunta interessante para você de um questionamento que muita gente está fazendo aqui nos dois canais. Estou acompanhando ambas as transmissões aqui. Nós estamos transmitindo para 8 plataformas, gente. Isso aqui é muito importante, tá? Essa transmissão simultânea, alcançar o número cada vez maior de público, aí, cada vez maior de pessoas. A gente já começa a notar que há que muitas das ideias que circulam nas nossas comunidades, a nossa comunidade, elas começam a ganhar a luz do dia, começam a sair da bolha das redes sociais, muita coisa já começa a se discutir por aí. Isso é muito importante, porque a gente vai transformando a visão do país e avançando em direção a um Brasil soberano. Então vamos dar o like, vamos compartilhar. Quem puder dar o superchat, mesmo que o superchat pequeno, R$1, R$2, em ambos os canais, tá? O pessoal puder dar o Pix também, isso ajuda, pessoal, isso ajuda a gente a divulgar. Por que eu falo para vocês? O material didático que a gente adquire aqui é um negócio avassalador. Vocês não têm ideia do custo. Esses dias eu comprei uma biblioteca
Israel. Comprou uma biblioteca. O cara tinha uma biblioteca, vendeu uma biblioteca só sobre assuntos militares israelenses. Não é barato. Então, é uma coisa que a gente pede para vocês para apoiarem. É caro, mas é uma coisa que nós queremos passar para a próxima geração. Se eu não quero que fique, eu não quero o dia que a gente for embora, né, Ricardo? Ficar aqui, tem que ir para as próximas gerações. Agora mesmo acabei de passar para o Caio lá, falei, ó, faz o dever, faz as matérias do Hamas, que ele faz dever de casa para você ir pegando o bizu, que a gente está formando uma garotada boa aí. Então, o lance que eu queria falar para você, a pergunta que eu quero fazer para o Ricardo é o seguinte, Ricardo, tá, assim, tem muita gente questionando se pode ter aparecido armamento da Ucrânia lá. O pessoal já vai naquela de afirmar, mas eu queria a tua opinião, a tua visão. Você acha que pode estar havendo repasse de armamento ucraniano, da ajuda? Porque está aparecendo material americano na mão do Hamas. Mas o Oriente Médio a gente sabe que é uma miscelânea de doideiras, né? Qual que é a tua visão disso aí? Primeiro, posso pedir um negócio? Nós batemos 7 mil seguidores lá no História Militar em Debate. Vamos para 8, vamos para 8. Vamos chegar em 8 rapidinho, né? Se vocês puderem nos ajudar, nos seguir lá, né? E compartilhar também. Entendendo? Bem, mas com relação a isso, olha, a gente sabe que o mercado de armas internacional ele é uma coisa, né, pavorosa, né? As armas aparecem em tudo quanto é lugar. Nós tivemos, desde o ano passado, né, acusações contra membros do governo de Kiev de desvio, né, de material bélico, né, principalmente de armas portáteis, armas de pó, ATGMs, né, vamos lá, mísseis anticarro, mísseis antiaéreo, muito fuzil, muito lançador de granada, muita pistola, inclusive equipamento de visão noturna, que é extremamente caro, tá? Isso foi desviado. Parte disso já apareceu na África, né? Nós, inclusive, na mão lá de tuaregues, né, daqueles grupos, né, da Al-Qaeda lá que não é Al-Qaeda, mas aqueles grupos de radicais lá do Sahel. Al-Shabaab, o Boko Haram. Começou a aparecer. E, recentemente, né, ocorreram notícias, principalmente vindo através dos canais russos, né, de acusações que eles mapearam, né, o desvio, inclusive de material fornecido por Israel, tá, que foi desviado da Ucrânia e voltou para o Oriente Médio, na mão dos palestinos. É improvável? Não. Muito pelo contrário. É muito provável. O regime de Kiev tem acusações sérias sobre corrupção, tem acusações sérias de desvio de recursos, né? Tem acusações sérias de que parte do armamento que eles receberam, eles venderam imediatamente e traficaram isso. Existem acusações nesse sentido. Inclusive, investigações dentro do Congresso americano e que acionou os órgãos de inteligência para apurar não mais a veracidade, mas a extensão do problema. Não é que o problema não possa não ter acontecido. Ele aconteceu. Querem saber o quanto foi desviado. Então, a questão de que nós estamos vendo agora, né, a utilização, né, desses armamentos pode ter chegado através dos contrabandistas de arma, isso eu não tenho dúvida que tem algum armamento, sempre tem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, gente. Vou refrescar a memória enquanto o cara toma água, um café, que eu quero mostrar uma coisa importante aqui para o nosso público. Vou refrescar a memória de vocês para vocês verem o que é o mercado internacional de armas. Uma história pouco conhecida. Eu quero ver se qualquer hora eu faço. O Caio vive pegando no meu pé com essa história aqui, ele tem razão. Eu quero ver se qualquer hora eu faço um vídeo sobre isso. Queria que vocês prestassem atenção nessa história aqui, gente. Ó, quer ver? Deixa eu... Aqui, ó. Essas propaganda mala aqui. Tipo, ó.